Olá! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de funções. No primeiro vídeo já vimos definições, nomes, símbolos. No segundo vídeo a gente já entendeu bem o que significa tudo no diagrama, conjunto domínio, conjunto contradomínio. Nosso próximo passo vai ser fazer a representação gráfica das funções. Para isso, a gente precisa do plano cartesiano. Então, antes da gente entrar propriamente na representação gráfica, que vai ficar para um próximo vídeo, hoje a gente vai falar sobre o plano cartesiano. Então, está na hora de você tirar todas as suas dúvidas. A gente vai conversar sobre o que é o plano cartesiano e como a gente utiliza. Tudo bem? O plano cartesiano é composto por duas retas reais, uma horizontal e uma vertical, que se cruzam no zero de cada uma delas. O zero de cada uma delas, na hora que eles se encontram, isso é chamado de origem do plano cartesiano. Cada uma dessas retas passa a ter um nome específico. São eixos. Então, a reta horizontal é chamada de eixo das abscissas, ou eixo X. A reta vertical é chamada de eixo das ordenadas, ou eixo Y. Quando essas duas retas se encontram, elas dividem o plano em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes é chamada de quadrante. Então, dá uma olhadinha na tela, porque a gente chama de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nessa ordem, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Cada ponto no plano cartesiano representa um par ordenado XY. Lembrando que pares ordenados têm uma ordem. Então, a gente já coloca essa dupla entre parênteses, porque todas as vezes que estiver entre parênteses já se trata de um par ordenado. E quando você vir uma dupla dessa, sempre primeiro é o X, depois é o Y. Ou a gente pode falar que primeiro é a abscissa, que é o nome eixo das abscissas. Valores de X são chamados de abscissa de cada ponto e valores de Y são chamados de ordenada de cada ponto. Então, cada par ordenado representa um ponto que tem um X e um Y, uma abscissa e uma ordenada. O que a gente não pode confundir é quem é X e quem é Y, porque isso faz toda a diferença no plano cartesiano. Todas as vezes que a gente disser vou localizar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa levar em consideração dois referenciais, o horizontal e o vertical, para a gente poder marcar direitinho no plano cartesiano. E por isso a gente não pode confundir quem é quem no par ordenado. A primeira informação do par ordenado é o nosso X, que é o nosso referencial horizontal. A segunda informação do par ordenado é o nosso Y, que é o nosso referencial vertical. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para a gente entender bem essa diferença. Eu coloquei o par ordenado 2, 3 e o par ordenado 3, 2 e vou representar os dois no plano cartesiano. Observa que no par ordenado 2, 3, eu tenho x igual a 2, y igual a 3. Eu vou chamar esse ponto no plano cartesiano de ponto A, para você não confundir com o que eu chamei de ponto B, que é o ponto que representa o par ordenado 3, 2. X igual a 3, y igual a 2. Então, no plano cartesiano, observa que eles têm localizações diferentes. Primeira coisa importantíssima que a gente precisa sempre identificar no plano cartesiano é que para que você marque um ponto corretamente, a gente pode usar essas linhas de guia. Essas linhas não fazem parte do gráfico que a gente vai montar. Então, essas linhas que são nossos guias precisam ser ou pontilhado, como eu fiz na tela, ou linhas bem fininhas que não se confundam com o traço cheio do gráfico. Observe o seguinte, todas as vezes que você for marcar um ponto no plano cartesiano, você precisa observar o referencial horizontal, que é o X, e o referencial vertical, que é o Y. Olhando para o eixo X, você vai lá, localiza o X igual a 2, então você já sabe que se aqui é o X igual a 2, o seu ponto vai estar nessa direção, em algum lugar do plano cartesiano, na direção do X igual a 2. A gente precisa saber qual o valor do Y para saber qual a altura desse ponto. Para cima ou para baixo. E já já a gente vai ver a diferença de sinais de cada um desses espaços, de cada um desses quadrantes. Quando você for localizar, então,
um par ordenado, observa o meu, que era x igual a 2, y igual a 3. Eu fui lá no x igual a 2 e subi até o y igual a 3. Marquei um pontinho bem definido, chamei de ponto A, para você não confundir com o ponto B, que eu vou marcar também. E observa que ele tem x igual a 2, y igual a 3. Então, ele está na direção do x igual a 2 e ele subiu até o y igual a 3. Então, ele tem dois referenciais. O horizontal, x igual a 2, o vertical, y igual a 3. Agora, observa o meu ponto B, que é o ponto x igual a 3, y igual a 2. Então, se o meu ponto A estava na direção do x igual a 2, o meu ponto B já foi para o lado dele, para a direção do x igual a 3. Subir até o valor de y correspondente, que seria o valor de y igual a 2. Então, observa que se eu confundir quem é x e quem é y, eu vou acabar marcando o meu ponto de maneira errada. Então, você precisa ter muito bem definido para você fazer uma representação gráfica de sucesso, para você usar o plano cartesiano corretamente, você tem que ter muito claro na sua mente o par ordenado. Primeiro o x, depois o y, e também como funciona essa marcação no plano cartesiano. Vamos até o valor do x e depois vamos até a altura do y para a gente marcar corretamente aquele ponto. Agora, observa que x e y têm sinais positivos e negativos no plano cartesiano. Então, vamos entender muito bem quem é quem. Lembra que eu falei que as duas retas reais que compõem o plano cartesiano se encontram no zero? Então, o nosso eixo x e o nosso eixo y se encontram no zero de cada um deles. A partir do zero, para a esquerda ou para a direita, é positivo ou negativo o valor do meu número. E no caso da reta vertical, a partir do zero, é positivo ou negativo, estando para cima ou para baixo o meu número. Então, vamos analisar calmamente cada um desses eixos e o que acontece com os pontos que estão nessas direções para o eixo x e para o eixo y, tudo bem? Com relação ao eixo x, observa a partir do zero, pontos para a direita da tela têm valores de x positivos, porque do zero para a direita, a gente tem valores positivos na reta real. Já do zero para a esquerda, a gente tem valores negativos na reta real. Portanto, a gente tem valores de x negativos. Com relação ao eixo y, como a reta é vertical, do zero para cima, a gente tem valores positivos de y. Do zero para baixo, a gente tem valores negativos de y. Então, os pontos no plano cartesiano vão ter os sinais de x e do y variando de acordo com os valores positivos ou negativos dos números nas minhas retas reais. Então, pares ordenados representados por pontos acima do eixo x tem o y positivo, abaixo do eixo x tem o y negativo. Pares ordenados representados por pontos à direita do eixo y tem x positivo, à esquerda do eixo y tem x negativo. Fazendo um resuminho bem rapidinho para você entender, pontos que estão no primeiro quadrante têm x positivo, porque eles estão para a direita, y positivo, porque eles estão para cima. Pontos que estão no segundo quadrante têm x negativo, porque eles estão para a esquerda, e y positivo, porque eles estão para cima. Pontos do terceiro quadrante têm x negativo, porque eles estão para a esquerda, e y negativo também, porque eles estão para baixo. Pontos no quarto quadrante têm x positivo, porque eles estão para a direita, e y negativo, porque eles estão para baixo. Então, vamos ver exemplos numéricos. Eu vou marcar no meu plano cartesiano 4 pontos que representam 4 pares ordenados, que eu estou chamando de A, B, C, D. Então, o meu ponto A vai ser o ponto que tem coordenadas 2, 1. X igual a 2, eu fui até o x igual a 2, e aí, a partir do x igual a 2, eu precisava decidir se eu ia subir ou se eu ia descer. Como esse ponto, esse par ordenado tem o y positivo, eu subi. Então, eu tenho x igual a 2
y igual a 1 para a representação do meu ponto A. Lembra que essas linhas que nos guiam para ir retinho para cima ou para o lado são linhas pontilhadas ou linhas muito fininhas. O meu ponto B é representado pelo par ordenado -2, 1. Então, preste atenção. X igual a -2, eu já vou para a esquerda no meu plano cartesiano. Definido que eu tenho x igual a -2, eu preciso subir se o y for positivo ou descer se o y for negativo. Como no meu par ordenado o y é um y positivo, eu subi. Então, eu tenho x igual a -2, y igual a 1. O meu ponto C é a representação do par ordenado -2, -1. Então, eu tenho x igual a -2, vou para a esquerda do plano cartesiano. Agora que eu já estou no x igual a -2, eu preciso decidir se eu vou subir ou descer. X igual a -2, y igual a -1, eu desci para o y negativo. Então, observa a diferença entre o ponto B e o ponto C. Ambos têm x igual a -2, então eles estão na direção do x igual a -2. O ponto B está em cima, no segundo quadrante, porque ele tem y positivo, e o ponto C está embaixo, no terceiro quadrante, porque ele tem y negativo. O meu ponto D é o par ordenado 2 menos 1. Então, observa que como ele tem x igual a 2, ele vai estar na direção do 2, assim como o ponto A, na direção do x igual a 2. Eu só preciso saber se eu vou subir ou se eu vou descer. Como o ponto D tem y negativo, eu desci e marquei y igual a -1. Então, observa a diferença entre o ponto A e o ponto D. Ponto A e ponto D tem x igual a 2, estão na mesma direção, mas ponto A tem y positivo, foi para o primeiro quadrante. Ponto D tem y negativo, foi para o quarto quadrante. Alguns pares ordenados não estão em quadrante nenhum. Alguns pares ordenados estão sobre os eixos. Isso vai acontecer quando uma das coordenadas for zero. Então, se o x for zero ou se o y for zero, a gente tem um ponto sobre um dos eixos. Dá uma olhadinha para cá. Pontos que estão sobre os eixos das abscissas, pontos que estão sobre o eixo x, tem sempre y igual a zero. Pontos que estão sobre o eixo y, sobre o eixo das ordenadas, tem sempre x igual a zero. Eu fiz alguns exemplos numéricos para você entender bem. Eu vou marcar no primeiro plano cartesiano o ponto A de coordenadas 2, 0. Então, preste atenção numa coisa. Se ele tem x igual a 2, eu já sei que ele está na direção do x igual a 2. Eu só preciso decidir se eu subo, se o y for positivo, ou se eu desço, se o y for negativo. Acontece que o y é zero. Se o y é zero, eu não posso nem subir e nem descer. Então, eu fico no eixo x. O par ordenado, o ponto x igual a 2, y igual a 0, está sobre o eixo das abscissas. Nem no primeiro quadrante e nem no quarto quadrante. Vou dar um outro exemplo. O ponto B, de coordenadas -2, 0. Eu vou até o x igual a -2. Achei o x igual a -2, preciso decidir se eu vou subir porque o y é positivo ou se eu vou descer porque o y é negativo. Mas o y é zero, então eu não posso nem subir e nem descer, eu fico sobre o eixo x. Portanto, o ponto -2, 0 também é um ponto sobre o eixo das abscissas. Pontos que estiverem sobre o eixo x sempre terão y igual a 0. Analogamente, pontos que têm x igual a 0. Dá uma olhadinha no meu segundo plano cartesiano da tela. Eu vou representar o ponto x igual a 0, y igual a 2. Se o meu ponto tem x igual a 0, preste atenção, eu preciso definir, quando eu vou marcar o x, quando eu vou definir em que direção eu estou, eu preciso decidir, o x é positivo? Eu vou para a direita. O x é negativo? Eu vou para a esquerda. Mas o x é zero. No ponto C, o x é zero, então eu não vou nem para um lado, nem para o outro, eu fico no meio. Por isso, o meu ponto C é um ponto sobre o eixo das ordenadas, é um ponto sobre o eixo y. Se o y for positivo, eu subo, se o y for negativo, eu desço. O y é 2, portanto, eu subo. O meu ponto C pertence não ao primeiro quadrante, não ao segundo quadrante, mas sim ao eixo das ordenadas. Da mesma forma que o meu ponto D, 0 menos 2.
Se o meu x é zero, eu não posso ir nem para um lado, nem para o outro, porque o x não é nem positivo, nem negativo. Eu fico no meio. Então, o meu ponto estará sobre o eixo das ordenadas. Eu só preciso decidir se eu subo ou se eu desço. Como o meu y é menos 2, ele é negativo, eu desci, e o meu ponto D não pertence nem ao terceiro, nem ao quarto quadrante. Ele está sobre o eixo y, sobre o eixo das ordenadas. Hoje, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula.